Pessoal, vamos conversar sobre a aceleração gravitacional, certo? Aqui nós temos nosso planeta, né? E uma pessoa. E inclusive temos aqui um satélite. Olha, existe uma atração gravitacional, né, entre os corpos. Isso já foi visto na lei de gravitação universal de Newton. E também nas leis de Kepler. Então, nós temos um campo gravitacional. Esse campo gravitacional traz os corpos que estão próximos ao planeta para o centro. Então, existe uma força G aqui que segue, inclusive, a lei da ação e reação. Então, e está relacionada à massa, né? Então, como nós vimos, existe também a força peso. Então, quando você associa a força gravitacional à força peso, já que é pelo princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton da mecânica, você pode fazer uma igualdade bem interessante, ó. Você vai colocar G, as duas massas, E ao quadrado, igual a massa vezes G. Cancela aqui as massas, trabalha aqui com isolando G, você vai ter a constante G. Aqui, esse G minúsculo é a gravidade, aceleração, sobre R ao quadrado. É essa fórmula que nós temos, o valor da aceleração da gravidade é uma distância R do centro do planeta, em metros por segundo, ou Newton por Ka, é igual a constante G de gravitação universal, vezes a massa, sobre o quadrado da distância. O valor de G não depende da massa do corpo, mas apenas da sua posição R, em relação ao centro do planeta e à massa do planeta, ok? Interessantíssimo, então. Lembrando que se você estiver fora do planeta, né, acima da superfície, você vai ter um H aqui para considerar. Então, no seu denominador vai entrar o H somando ao raio aqui do planeta, certo? Tem uns detalhes aqui sobre o valor, né, de G, que está relacionado à massa da Terra, né, que é esse valor aqui, ó, e o raio da Terra, que é esse valor. Então, a aceleração da gravidade está em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor a gente considera constante. Então, aqui é o comportamento dessa intensidade da aceleração da gravidade fora do planeta, uma curva hipérbole, certo? Fora da superfície você tem esse comportamento. E é interessante ressaltar que como a Terra tem achatamentos, né, nos polos, ela é achatada nos polos, então há também uma mudança no valor da aceleração, certo? Então, ela é alargada no Equador. Então, dessa forma, nós temos que, devido ao movimento da Terra, ela vai ter aqui 9,8 nos polos, né? E 9,789 no Equador, tá bom? Um probleminha aqui a gente trouxe, né? Um problema básico para a gente resolver com a questão da regra da aceleração. Você tem aqui o raio, a massa, a constante e pede a aceleração. Então, uso direto da fórmula, né? G vai ser quem? Gm sobre R ao quadrado. Colocando os valores que a gente destacou, né? 7 ponto. Primeiro, 10 a menos 11, que é a constante. A massa, 7 vezes 10 elevado a 22. E o raio, 2 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Essa conta resolvida deu 1,2 metros por segundo ao quadrado de aceleração de gravidade na superfície da Lua. E qual seria o peso, então, de um astronauta, né? É só usar a massa
vezes gravidade, né? Só que a gravidade na Lua é outra, né? Ele tem 80 quilogramas vezes 1,2, deu aqui 96 newtons de peso. Peso é uma unidade de força, tá bom? Nossas referências aí, professor Francisco, seu site. Aqui tem um simulador interessantíssimo que mostra o meu sistema solar do LabPet. Então, a gente tem aqui como colocar a força gravitacional, você vê que ela é para o centro do movimento. Se eu aumentar a massa aqui dessa estrela, ó, vai aumentando a intensidade. Aqui tá muito ligado à lei da gravitação universal, tá bom? Vou botar aqui uma grade. A gente pode reiniciar o processo e colocar aqui o caminho, o centro de massa, a força gravitacional, a velocidade, ó, que está relacionada com a aceleração. Uma grade para a gente ver melhor valores. Olha a velocidade. Bom, movimento está circular. Se eu, por acaso, aumentar um pouco a massa, o que acontece? Olha aí. O movimento ganha uma característica mais elíptica. E esse corpo celeste está em um dos focos. Observe a variação da velocidade, acontece também, ó. Deixa de ser um movimento com velocidade constante